Mateus 4, 23 a 25, muitas curas. Farei primeiramente a leitura da palavra de Deus. Está escrito: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e depois vamos continuar com a palavra de Deus aberta aí ou acessada, se você está com ela em algum aplicativo, deixe-a aberta para que a gente depois analise esses versículos. Ore comigo. Pai bendito, nós louvamos o teu santo nome. Nós agradecemos ao Senhor este momento de culto, momento agora dedicado à explanação da tua palavra. Abençoa a tua igreja, abençoe cada um de nós que está, ó Deus, neste culto, alguns aqui no santuário, outros acompanhando do seu lar, e outros que em algum outro momento hão de ouvir a tua palavra. Que a graça do Senhor, a boa mão do Senhor, seja sobre a vida de cada um. Oramos assim, agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém. Então o texto aí, o tema, nós colocamos muitas curas. O texto vai nos apresentar esses 3 versículos aqui. Nós temos um resumo preciso do que Jesus Cristo veio fazer entre nós, veio fazer entre os homens. Primeiramente, o texto começa dizendo que Jesus percorria toda a Galileia. Ele foi ao encontro das pessoas, ele foi aonde as pessoas estavam, não ficou esperando que elas viessem a eles, e nem mandou seus discípulos chamá-las. A Bíblia diz que ele percorria toda a Galileia, indo ao encontro do povo, dos necessitados. E a seguir, nós vemos então as 3 principais atividades de Jesus, as 3 principais atividades desenvolvidas por ele: o ensino, a pregação e a cura. O texto diz que Jesus ensinava, ele ensinou os seus seguidores. O texto diz que ele pregava, ele pregou o evangelho do reino. E a Bíblia diz que ele curava, ele ministrava a cura aos necessitados, ao homem, em toda a sua natureza, na parte mental, na parte espiritual e na parte física. Na descrição dos enfermos, aí no texto, nós vemos as 3 dimensões da natureza humana: a espiritual, os endemoniados, a mental, os lunáticos, os loucos, e a física, os paralíticos. Então Jesus trazia cura para o corpo, para a alma e para o espírito. Ele tem poder para curar todo tipo de doença, para restaurar o homem por completo. Esses 3 versículos de Mateus 4, 23 a 25, é um sumário. Ele resume em termos gerais as atividades ministeriais de Jesus Cristo. Então nós temos aí uma síntese daquilo que realmente ele fazia. Os possessos, os lunáticos, os paralíticos, todos iam a Jesus. E ele então ensinava, diz a Bíblia, ele pregava
e ele curava. Isso daqui nós estamos vendo, esses últimos versículos, logo após, um pouquinho antes, vamos dizer assim, do Sermão do Monte. Aí depois, do capítulo 5 ao 7, ele vai assentar ali com a multidão e com os seus discípulos e começa, diz a Bíblia, a ensinar-lhes. E depois ele vai pregar. Em todo o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê Jesus lidando com possessos, com lunáticos e com paralíticos. Esta série de sermões que nós estamos pregando é sobre os milagres de Jesus. E aqui nós temos uma síntese dos milagres, muitas curas que ele fazia. Mas o evangelho de Mateus, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 12, vai mostrar Jesus tendo contato com pessoas possessas e libertando-as. Nós vemos também no capítulo 17, muitos lunáticos ali, em Lucas capítulo 9 também, e muitos paralíticos que iam ao encontro de Cristo Jesus buscar solução para a sua vida, para os seus problemas. Lucas 11:20, Cristo diz: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então nós vemos aqui em Lucas, ou nos evangelhos, uma relação muito estreita entre a atividade terapêutica de Jesus e a vinda do reino de Deus. De modo que essas muitas curas, ou esse trabalho que Jesus fez, estava mostrando que o reino de Deus era chegado. Então ele disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Então essas muitas curas, esses milagres, atestavam realmente para a vinda do reino de Deus, para a chegada do reino de Deus. Na hora da atividade de Jesus, nós vemos ali também em Mateus capítulo 9, quando ele cura um homem, ele diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então Jesus não somente curava os paralíticos, mas ele reintegrava também no contexto familiar. Um fato idêntico nós vemos também em Lucas, de um menino epilético. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao pai. Entregou ao seu pai. Lá em João, no capítulo 5, mostra o quadro de desolação ali, em que muitos deficientes, muitos doentes estavam expostos. Falam-se ali de um tanque de Betesda, igual às UPAs, aos prontos socorros, que você vai e está repleto de pessoas à busca de solução para os seus males, para os seus problemas, e não somente os locais públicos, mas até os particulares estão cheios. Então lá em Betesda, ali naquele tanque de Betesda, diz a Bíblia, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porque dizia que a primeira pessoa que entrasse ali naquela água seria curado. E ali tem um homem que há 38 anos sofria e que não encontrava apoio de ninguém, e Jesus chega e cura também este homem. Então nós vemos no ministério de Jesus a realização de muitas curas. E esse texto que nós lemos é uma síntese do que Jesus Cristo fez. O problema da doença, da deficiência, das enfermidades, ele tem também um caráter de natureza teológico e que às vezes é difícil da gente dissecar. Por exemplo, há alguns problemas que ao analisar as curas de Jesus a gente precisa atentar. A primeira
é a relação ou a ligação que há entre a doença, a enfermidade, a deficiência e o pecado. No mundo antigo, doença e enfermidade, ou doença e deficiência, a doença era entendida como um castigo de Deus, por pecados cometidos. E não somente lá. Durante muito tempo na história, eu não vou nem dizer da igreja, mas da história da humanidade, a gente vê essa ligação, em que quer se colocar a enfermidade como sendo um castigo de Deus. Até na pandemia do Covid-19, o que mais nos perguntava era: pastor, será que não é o dedo de Deus? Não é a mão de Deus que está pesando sobre esse povo por causa do pecado? Então sempre houve essa ligação. Se esses pecados aí não podiam ser atribuídos à própria pessoa deficiente, como no caso de uma deficiência de nascença, como é que pode? A pessoa já nasceu, vamos dizer, com um problema. E aí eles perguntavam: quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse assim? Porque eles pensavam que poderiam até herdar também esse problema, ser um castigo, até ter, e pessoas, vamos dizer assim, de grande importância na história da igreja, da igreja cristã, evangélica, vamos dizer assim, pensam dessa forma, quando Deus diz: eu visitarei a iniquidade do pai nos filhos até a terceira geração, e querem ligar isso daí, o problema, a doença, realmente a pecados, né, que a pessoa teria cometido. Usam, por exemplo, Êxodo 25, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E muitos cristãos hoje, como eu disse, estão inclinados também a estabelecer essa relação entre doença e pecado. E é muito comum, às vezes a gente vê eles atribuindo que aquela pessoa está doente, ou se há um deficiente na família, eles vão procurar uma explicação causal, uma ligação ao pecado. Então esta relação causal entre sofrimento, e também a questão do pecado, a deficiência, o problema do pecado, se mantém viva até hoje. A gente vê, e há um segmento da teologia, principalmente a teologia da prosperidade, que advoga, que defende, mas há segmento religioso também, como os espíritas. O espiritismo entende que o sofrimento é uma forma de expiação dos pecados cometidos em encarnações anteriores. Então eles interpretam a doença dessa forma. É marcante quando nós olhamos para o Evangelho, por exemplo, em João 9,3, que Jesus não entra nessa linha de argumentação. Quando eles perguntaram a Jesus: quem pecou? Este ou seus pais? Admitir uma relação causal simples e direta entre pecado e doença seria permanecer dentro do esquema da lei de talião. Ou seja, é como se Deus dissesse: assim como tu ages comigo, ou então assim como tu ages com Deus, Ele vai agir contigo ou com alguém da tua família. É como se Deus estivesse recompensando. E Jesus então quebra esta lei. Jesus quebra este esquema com o Evangelho. Enquanto a lei procura por aquilo que incrimina a pessoa, é pecado, pecou, o Evangelho proclama aquilo que Deus pretende com ela. Então é algo que a gente precisa entender nesta série de mensagens, essa ligação. Como é que nós vamos interpretar a doença? Há uma ligação direta entre a doença e o pecado. Uma outra área que nós temos que olhar também é a pergunta pela teodiceia.
A doença frequentemente levanta perguntas teológicas existenciais que são difíceis da gente responder. Por exemplo, como explicar o primeiro artigo do Credo Apostólico que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ou seja, creio que Deus criou a mim e a todas as criaturas. Como é que nós vamos interpretar essa teodiceia? Se Deus criou todas as coisas, então, se uma pessoa nascer sem braços, e aí você já deve ter visto alguém que nasce sem braços, sem pernas, com vários problemas congênitos. Então, se foi Deus quem criou toda a coisa, se Deus é perfeito, se Deus é todo-poderoso, por que então Ele não transforma? Por que Ele permite? Por que Ele deixa? Como explicar uma pessoa doente ou deficiente, sendo ela a imagem de Deus, criado à imagem de Deus? Como é que nós vamos explicar? Então, são respostas que não são fáceis ao tratarmos dos milagres de Jesus, das curas de Jesus. O problema da teodiceia é tão antigo quanto a própria teologia e a filosofia. Quem aborda a temática da doença não pode, por isso, fugir de tais perguntas. E nem podemos também dar respostas baratas a isso daí. A pessoa doente, ela costuma refletir profundamente sobre a questão. A única pista que a Escritura oferece é a cruz de Cristo. E esta cruz tem uma lógica especial, como eu exponho aqui também. Nós precisamos olhar para a cruz, para entender o paradigma da existência humana. Como o centro da teologia cristã ou da teologia evangélica, a cruz é o signo da salvação e, simultaneamente, o paradigma da existência humana que espera a redenção em Cristo Jesus. Neste mundo que espera a sua verdadeira redenção, a Bíblia vai dizer em Romanos 8 que este mundo aguarda a verdadeira redenção. Então nós estamos inclinados aí a entender que é o normal, que o sadio, o forte, o perfeito. Então o normal é esse, a gente só quer ver assim, o sadio, o perfeito. E com isso nós desqualificamos ou colocamos à parte o fraco, o doente, o carente, o anormal. E às vezes até as pessoas com problemas, com deficiência, elas têm dificuldade de aceitação na sociedade. Como compreender essas coisas, esses problemas? Quando nós olhamos para o ministério de Cristo, embora Ele tenha curado muitos, e o texto aí fala de muitas curas, nós sabemos que houve um momento em que Cristo não curou todos, em que teve cidade que Ele não realizou muitos milagres. E diz a Bíblia, por causa da incredulidade deles. Então o próprio Jesus se sujeitou ao sofrimento, ao caminho da cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. O apóstolo Paulo, homem de Deus, grande, vamos dizer assim, pregador do Evangelho de Cristo, ele ora a Deus por um problema, por um espinho na carne, e o Senhor responde: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Deus não removeu, Deus não tirou, Deus deu graça dobrada a Paulo. Como entender esse Deus todo-poderoso, que criou o homem perfeito e que permite as suas criaturas a passar por esses problemas, por essas situações? Como é que nós vamos interpretar? O próprio Cristo teve a sua via crucis. Ele sofreu não por conta do pecado, mas pelo ministério que ele estava a desenvolver. Então ele realiza muitas curas.
E no texto que nós lemos, nós podemos ver aí os 3 momentos. Olhe para o verso 23 aí. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus. Então Jesus começa o ministério dele com o ensino. Ele percorre, diz a Bíblia aí, toda a Galileia, ensinando, didáscalos, ou seja, o ensino a partir de uma base pré-estabelecida. Jesus era o mestre por excelência. Ensinar aí significa ensinar através de conversa, através de instrução. Isso era muito comum. Logo a seguir, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós vamos ter o maior sermão de Jesus, o Sermão do Monte, aonde ele vai ensinar. Ele é o mestre. Mateus 19, Mateus 4, Marcos 4, Lucas 18, tudo mostrando que Jesus estava ensinando no convívio diário com as pessoas, no dia a dia, em todos os lugares, aldeias, vilas, ou seja, ao redor do mar, por onde ia, ele ensinava. Paulo e Barnabé também imitaram a estratégia de Jesus de ensinar. Em Atos 15, 35 diz: Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. O ensino é o ministério da igreja. Paulo usou essas estratégias para contextualizar sua mensagem. Em 1 Coríntios 9, 22, ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, Paulo usa essa estratégia. O texto diz que Jesus ensinava nas sinagogas. Não era no templo, nas sinagogas. O templo só era um. As sinagogas, haviam várias sinagogas. Aonde houvesse uma comunidade judaica, com pelo menos ali 10 homens judeus, já poderia ter uma sinagoga. E a sinagoga era o lugar do ensino. E quando chegava um visitante que era inteirado ou versado nas escrituras, então ele tinha oportunidade. Lucas vai registrar um momento em que Cristo está na sinagoga e é lhe dado o livro para ele ler. E ele lê e explica. E depois ele diz: hoje cumpre-se aos vossos olhos estas escrituras. A atividade de Jesus, o ensino de Jesus, difere um pouco o ministério dele do de João Batista. João pregava ao ar livre. Jesus pregava ao ar livre, mas também nas sinagogas, como o texto está dizendo aí. João pregava, Jesus pregava, mas ele também ensinava. Em sua pregação, João enfatizava a necessidade do arrependimento, um arrependimento iminente. Jesus, ainda que não negligenciasse a necessidade do arrependimento imediato, ele pôs uma ênfase maior numa mensagem positiva. Ele proclamava, diz a Bíblia, o evangelho do reino de Deus, as boas novas, uma palavra de esperança. João veio comendo e bebendo. O Filho do Homem veio. João, aliás, não veio comendo e nem bebendo. O Filho veio comendo e bebendo. E chamaram ele de beberrão, de comilão. João pregava e batizava. Jesus pregava e realizava milagres. Então há uma distinção aí, mas Jesus ensinava. No verso 23 ainda, diz que além de ensinar, ensinando e pregando ali na Galileia. A Galileia, não somente aqui a ideia não é da cidade da Galileia, mas uma região, a região montanhosa ali de Naftali, aonde havia 240 cidades e aldeias. Era uma região grande,
Flávio Joséfo dá a informação de que havia milhões de habitantes nessa região da Galileia. A menor cidade dessas 240 tinha população de 15 mil habitantes. Então era uma região grande. E Jesus percorria, diz o texto aí, a região, ou seja, toda a Galileia, pregando em vilas, aldeias, cidades, levando o evangelho. Pregava em Jerusalém para a classe alta, em Samaria para a classe média, mas pregava também na Galileia para a classe baixa. Pregar aí o texto que é colocado, que Mateus coloca, querusso, significa ser um arauto, significa proclamar como um arauto, como um profeta de Deus. É uma proclamação aberta e clara a respeito de Deus, trazendo aí uma ideia de um ensino mais formal, enquanto que o didascalos, o ensino, poderia não ter tanta essa formalidade. Ele aproveitava os momentos, em um almoço, em um jantar, à beira do mar, para ensinar, mas havia momento que ele pregava de maneira mais formal nas sinagogas, assim como nós fazemos também no templo. Lucas 4, 43, 44, Cristo diz: é necessário que eu anuncie, que eu proclame o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E diz a Bíblia, e pregava nas sinagogas da Judéia. A pregação de Cristo Jesus. Há uma diferença entre pregação e ensino. É lógico que, embora toda boa pregação deve ter ensino. O querigma e o didaquê. Então, no querigma, na pregação, deve ter ensino. O termo aí, no caso, pregar, é proclamar, é anunciar. E ensinar indica a tarefa de comunicar as boas novas. Então, no querigma, na pregação, tem ensino. O pastor, o pregador que se levanta para pregar, ele precisa ensinar a palavra de Deus. E o texto diz que ele veio pregando a mensagem do reino de Deus. Reino de Deus, reino dos céus, que indica a realeza de Deus, o governo de Deus, a soberania de Deus, Deus sendo reconhecido nos corações humanos. E aqui, quando fala do reino de Deus, nós precisamos destacar alguns elementos que compõem esse conceito de reino de Deus. Primeiro, é a realeza, o governo, ou a soberania de Deus, reconhecida pelo homem. Lucas 17, 21 diz, o reino de Deus está dentro de vós, no coração do homem. Os valores, os princípios, as aspirações. Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, quando nós falamos do reino de Deus, do reino dos céus, Jesus pregando e ensinando, pregando o reino de Deus, ele pregava a realeza, a soberania de Deus, mas pregava também a completa salvação, isto é, todas as bênçãos espirituais e materiais, bênçãos para a alma, bênção para o corpo, quando Deus é rei no coração do homem, quando ele é reconhecido e obedecido, Deus abençoa este homem. Também precisamos destacar, quando fala de reino, destacar a igreja, que a igreja é a comunidade do reino, ela não é o reino em toto, na sua totalidade, porque o reino de Deus extrapola a dimensão da igreja, mas a igreja é promotora, a igreja é guardadora dos tesouros do reino, deve zelar, ela é luz, ela é sal. Então o reino de Deus e a igreja andam juntos. Cristo diz, sobre esta rocha eu edificarei
a minha igreja, eu te darei as chaves do reino dos céus. Então a igreja é como se tivesse a chave através da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. E também precisamos, ao falar do reino de Deus, deste universo redimido. A Bíblia fala de um novo céu e de uma nova terra. Um novo céu, uma nova terra com toda a sua glória no futuro. O reino a ser realizado. Esses 4 significados aqui, eles estão entrelaçados entre si. A realeza de Deus, o poder de Deus, a salvação completa, a igreja como agência do reino e o reino consumado. Então Cristo veio pregando o evangelho do reino, e no verso 23 ainda diz, e curando todas as enfermidades e todas as moléstias entre o povo. Jesus não só pregou, não só ensinou, mas ele também curou. Nenhuma doença foi demasiadamente difícil para ele curar. Nenhuma enfermidade foi tão complicada que Cristo não pudesse mitigar, resolver. Por isso o texto diz, toda espécie de doença, todo tipo de enfermidade, ele tinha solução para tudo, curando todas as enfermidades. Ele cumpre o seu ministério aí de curas, através ou movido pela compaixão. O poder de curar era uma evidência da veracidade do Evangelho e do ministério de Cristo e da chegada do reino de Deus. Essa palavra aí, curar, terapeu, é bem conhecido, de terapia, de terapeuta, tem um sentido de cuidar. Assim como o médico cuida, Jesus cuidava, Jesus curava, Jesus servia. A mesma palavra aí, terapeu, pode ser traduzida como cuidar, como curar e como servir. O livro de Hebreus diz, Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. É a palavra aí, terapeu, de cuidar. Ele cuidava, era fiel em toda a casa de Deus, cuidava de tudo aquilo que Deus colocava em suas mãos. O ministério de cura de Jesus era um serviço ao próximo, ao bem-estar, e por isso ele realizou muitas curas, trazendo a palavra de solução a estas pessoas. Toda cura, ela tem um aspecto divino, porque Deus colocou no corpo humano processos terapêuticos extraordinários. Por exemplo, logo que aparece uma infecção em uma pessoa, aparecem também anticorpos que são criados para combatê-los. Essa é a convicção que levou Ambrósio Paré, o médico huguenote, a dizer, eu vesti a ferida, mas Deus a curou. Então é como se ele apenas tratasse ali, mas esse médico dizia, mas Deus curou. E estas palavras estão inscritas na parede da Escola de Medicina em Paris. Eu tratei a ferida, mas Deus a curou. E Deus, através do seu Filho Jesus, realizou muitas curas. Os evangelhos deixam claro que o ministério de cura de Jesus pertenceu a uma ordem diferente das curas e exorcismos que nós vemos hoje. Ele foi capaz de transformar água em vinho, de multiplicar pães, peixes, de andar sobre as águas. As curas de Jesus foram demonstrações sobrenaturais do poder de Deus e do reino de Deus. E ao tentar entender essas muitas curas,
nós seremos sábios ou devemos ser sábios a evitar extremos opostos. Por exemplo, por um lado, seria um absurdo da nossa parte colocar Deus, o Criador, em uma camisa de força e declarar que milagres não podem acontecer e não acontecem. Infelizmente, a gente vê pessoas que pensam assim, que milagres não acontecem, que não tem espaço para milagre, que tudo está nas mãos do homem, que Deus deu a sabedoria, Deus deixou a medicina, Deus deixou todos os recursos para que o homem desenvolvesse e que Deus hoje não age mais assim e nós estaríamos colocando em uma camisa de força. O médico Guenotti disse, eu tratei as feridas, Deus curou. E é Deus quem cura, realmente Ele tem o mesmo poder. Por outro lado também, nós não temos a liberdade de dizer, infelizmente, como alguns dizem, que fazer milagres é normal na vida cristã. A ideia é coisa normal. Então, seja como for que a pessoa venha definir milagres, certamente milagres, como esses que estão registrados aí em Mateus 4, 23 até 25, que Jesus Cristo realizou, certamente eles não pertencem a uma ordem natural, mas uma ordem sobrenatural, as curas de Cristo Jesus. E a Bíblia diz em Atos 4,16, que quando esses milagres eram realizados até mesmo pelos apóstolos, eles não poderiam negar a realidade de tais milagres, que de fato aconteceu. Jesus curou sem uso de meios médicos, nem cirúrgicos, e sem demora, sem diploma, sem moderação, mas de maneira imediata, completa e permanentemente. Era cura total, e mais, e não precisava fazer campanha, e além não precisava pagar. Hoje se realiza a cura ou a não cura, às vezes querem fazer uma ligação também com algum compromisso. Você vai à igreja, está com um problema, mas tem que fazer uma campanha, tem que fazer uma doação, tem que dar tanto, e se não der, você não teve fé. Você não vai ver isso em nenhum milagre que Jesus Cristo realizou. Os milagres de cura de Jesus, os milagres que ele realizou, tinham um significado tríplice. Primeiramente, confirmavam a mensagem que ele pregava, a mensagem do reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Revelavam que de fato ele era o Messias das profecias. Quando ele realiza, quando perguntam se ele é o Messias que havia de vir, eles vão e digam a João o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam. Era a prova de que o reinado messiânico dele estava sendo exercido. E também as suas curas comprovam que, em certo sentido, o reino de Deus já havia chegado. Então os milagres comprovam, revelam e confirmam. Confirmam a mensagem, revela que Cristo era o Messias e comprovam também que o reino de Deus era chegado e estava entre os homens. Então ele percorria toda a Galileia, e a Bíblia diz que ele curava toda doença e toda enfermidade entre o povo. E ele nunca perguntou a um doente, tu és judeu ou gentil? Não importava quem era. A Bíblia diz que ele curava a todos, sem distinção de raça, de nacionalidade. Verdadeiramente ele era o Salvador do mundo. E o verso 24 diz, e a sua fama. Tem gente que quer holofote, a ribalta, luzes. Os milagres às vezes nem acontecem, e divulgam como se tivesse acontecido, e procuram a fama.
Jesus sempre dizia, vai e não conta a ninguém. Mas a pessoa que era beneficiada não conseguia conter e anunciava. É ele o Cristo? Ele disse, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. A autenticidade daquilo que Jesus fazia. Então a sua fama, diz o texto aí, se você olhar no verso 24, correu por toda a Síria. Saindo da região da Judéia, Jesus se dirige para o norte da Palestina. Ele não queria ficar próximo ali a Jerusalém, somente ali onde as atenções estavam concentradas em João Batista, mas ele percorre ali toda a região e a Bíblia diz que ele fica conhecido ali. Toda aquela região ali da Palestina, na história bíblica ali advém dos países dos filisteus ali, que era o povo que habitava mais ao litoral do mar Mediterrâneo. E esse nome então aí designa no Novo Testamento a mesma região que no Antigo Testamento era a terra da promessa ou a terra de Canaã. Então Jesus sai realizando ali e a fama dele cresce por toda essa região. Então, verso 24, a sua fama correu por toda a Síria, sem ele divulgar. Mas as pessoas sabiam que ele tinha feito milagres. Não havia jornais diários naquela época, noticiários, televisão, rádio, nem documentários, nem telefones, nem internet, nem falsos youtubers, influencers, que compram seguidores, pagam por seguidores, para dizer que são influentes, que têm fama. Alguns têm, outros não. É fictício. E tem gente que vende seguidores. Você quer tantos mil seguidores, pague tanto. É só entrar na internet que você vai encontrar. Jesus não tinha nada disso. Mas a Bíblia diz que a fama dele correu por toda aquela região. Os recursos parcos ali de comunicação, mas a boa nova se espalhou, porque aquelas pessoas que eram acudidas, que eram curadas por Cristo Jesus, elas mesmas divulgavam o que Jesus Cristo havia feito. Então o texto vai falar de vários tipos de doenças aí. Verso 25. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, ou seja, toda aquela região, de Decápolis, que é a comarca ali de 10 cidades gregas, a maior parte que ficava ao leste do Jordão, indo até o norte de Damasco, e diz o texto, e além do Jordão. Esse termo aí, além do Jordão, significa o distrito da Pérea, que é a Gileade do Antigo Testamento. Por todo lugar, Jesus tornou-se conhecido. Tornou-se conhecido. Então, muitas curas. Na realidade, o que Mateus faz nesses 3 versículos é um resumo do que Jesus Cristo fez. Ele percorreu toda a Galiléia, diz a Bíblia, ensinando. E aí Mateus agora vai entrar com um grande sermão, do capítulo 5 ao 7, o ensino de Jesus. Pregando, aí vai mostrar todo o ministério dele de pregação. E diz a Bíblia, e curando. Um resumo do que Jesus Cristo fez, muitas curas aí, sintetizando aquilo que ele iria fazer ou desenvolver nos seus 3 anos de ministério. Ensinou, pregou e curou. Que nós jamais venhamos duvidar daquilo que o Evangelho do Reino é capaz de fazer. Jesus veio pregando o Evangelho de Deus. Jamais também devemos limitar o poder de Cristo, o poder dele, e jamais devemos desistir
ou desanimar, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Em momento algum devemos orar ao Senhor, pedindo graça, pedindo sabedoria, compreensão, e ao mesmo tempo também olhando o modelo do ministério de Jesus, tríplice ministério: ensino, pregação e cura, ou seja, socorro, terapeu, cuidado, serviço ao próximo. E pedir a Deus que nos revista de graça, de bênção, para que nós também possamos exercer, como é o tema da nossa convenção para este ano, a misericórdia. Busquemos a paz com misericórdia e anunciemos também às demais pessoas que precisam da graça de Deus.